valor. Pois de repente lá do céu o vento assoprou, que veio a casa toda encher os corações com muito poder, 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 poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divina, teus servos batizar. Em cada um veio repousar a preciosa luz. O preceptor que veio ficar com servos de Jesus foi o fogo santo do Senhor que os encheu com seu vigor. Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divina, teus servos batizar. E começarão a falar, repletos de poder, em outras linguagens exaltar ao que mandou trazer os ricos dons do seu amor e o poder consolador. Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divina, teus servos batizar. E quem deseja receber esta água salutar, que é prometida ao que crê e humilde esperar, perseverando em oração, terá poder seu coração. Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divina, seus servos batizar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa é a beleza oportunidade em nome de Jesus. Adorai o Rei do universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser grande, mas universo, louva ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai, anjos poderosos, vós que sua glória contemplai, vós remidos, já vitoriosos, graças em derramai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, sol e lua, coros estrelares, sua majestade anunciar. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Vento, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vozes exalam, serras elevadas,
Salvador e Redentor, todos louvemos, Régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor, reis e sábios, grandes e pequeninos, para liberar o mundo. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor, todos o louvemos, Régio dominador. Sorrisos se apagam, a alma chora quando vai embora a felicidade da vida de alguém. O rosto revela a dor da tristeza, no peito a frieza de não receber calor de ninguém. Assim é você que vive andando só de aparência, que esconde pra muitos, mas na consciência um grande vazio você tem por dentro. Não tem que fingir, eu sei que a canção que canto agora te toca e diz que essa é a hora que Jesus restaura os seus pensamentos. Sorrisos retornam quando a gente corre pros braços de Cristo. Com a sua alma Deus tem compromisso. Você vale mais que o mundo inteiro. Não deixe passar diante esta grande oportunidade. Ao lado de Deus você tem de verdade um grande amigo e fiel companheiro. Assim é você que vive andando só de aparência, que esconde pra muitos, mas na consciência um grande vazio você tem por dentro. Não tem de fingir, eu sei que a canção que canto agora te toca e diz que esta é a hora que Jesus restaura os seus sentimentos. Sorrisos retornam quando a gente corre pros braços de Cristo. Com a sua alma Deus tem compromisso. Você vale mais que o mundo inteiro. Não deixe passar diante esta grande oportunidade. Ao lado de Deus você tem de verdade um grande amigo e fiel companheiro. Sorrisos retornam, porque Jesus é o fiel companheiro. Sorrisos retornam.
Pedro. Capítulo 5, podeis ficar sentados. Somente 2 versos, aliás, 3 versos, 4 versos. 1 Pedro, capítulo 5, do verso 6 ao verso 9. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6 ao verso 9, diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém, igreja? Oremos ao Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, sei que está aqui e sei que o Senhor fará uma grande obra, porque o Senhor não reúne o seu povo em vão, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, te pedimos que nós possamos guardar em nossos corações cada sílaba, cada letra, cada palavra, cada versículo, cada mensagem, Senhor, para que possamos viver e levar adiante as outras vidas. Meu Senhor, capacita-nos, instrua-nos, meu Pai, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. E que eu diminua e o Senhor cresça. E que o Senhor, meu Pai, possa fazer, através do Teu Espírito Santo, a obra proposta para o dia de hoje, Senhor. Que o Senhor possa salvar, libertar, transformar vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, te peço que nossos ouvidos não estejam agravados para ouvir, mas estejamos prontos, receptivos à palavra em nós enxertada. Pedimos ao Senhor que a nossa mente seja renovada pelo Teu Espírito Santo e que a graça do Senhor venha a ser derramada sobre as nossas vidas. E o Senhor nos dê um espírito reto, coração puro, possamos ser transformados de glória em glória. Meu Senhor, guarda-nos das obras maléficas do inimigo. Nos dê entendimento e conhecimento de qual a estratégia do inimigo, qual ferramenta está usando, qual é a arte, meu Pai, que está fazendo, que possamos entender e compreender, Senhor, que ele não para, que nós estaremos sempre provado, mas sempre, meu Pai, com a vitória adiante, porque o Senhor, meu Pai, não abandona, não nos deixa. O Senhor, meu Pai, escolheu o teu povo para uma grande obra, Senhor, e eu creio que ninguém vê esta igreja somente para ficar sentado no banco, mas sim para desfazer as obras de Satanás. Então eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nos ensine a entender e conhecer essa batalha entre os anjos e demônios, Senhor, que possamos, meu Pai, vislumbrar a Tua glória se manifestando sobre todos os problemas e dificuldades que passamos, que possamos dar testemunho, Senhor, de vitória, porque o Senhor nos chamou para isso, para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Obrigado, Senhor, por ter nos tirado da treva, por ter aberto os nossos olhos para entender que estávamos sendo engodados através das nossas próprias consciências, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus Cristo, teu Filho, faça de nós uma criatura renovada no teu Espírito Santo, faça de nós, meu Pai, filhos e filhas autênticos, com a autoridade dos céus pela palavra, para repreender todo o mal. E assim, ó Pai, possamos caminhar a passos largos para as mansões celestiais, aguardando o arrebatamento da igreja, na qual o Senhor virá nos buscar, Senhor. Assim te agradecemos e te louvamos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. 6 formas do diabo agir. Quem é o diabo? O diabo é chamado de maligno, é chamado também de coisa ruim. Alguns chamam até de capiroto. Se você buscar na internet a palavra diabo, tem inúmeros adjetivos, né? Chamado de Belial. Mas o diabo em espanhol é chamado diablo, ou no grego,
no português, que é chamado diabo, ou diabolos, na origem da palavra, né? Dia significa mediante, passar adiante, e bolos significa recusar, retrucar, apontar, acusar, mas ele é caluniador, sabemos disso. Mas, irmãos, o diabo tem inúmeras estratégias para impedir eu e você de recebermos nossa vitória. Se você conhecer as estratégias dele pela palavra, você terá mais facilidade para ter vitória na sua vida. Ele aproveita muito dos nossos desejos carnais, dos nossos desejos por coisas materiais e físicas. Ele tem dificuldade para aquele que anda em espírito, ele tem dificuldade para aquele que obedece à palavra de Deus. Que você anda em espírito, você está em obediência à palavra de Deus. Você anda na carne, você está atendendo à própria vontade. Então nós temos as obras da carne e temos fruto do espírito. Se você pratica as obras da carne, dissensão, iras, pelejas, quando você pratica as obras da carne, você deixa a porta aberta para o inimigo vir te destruir. Mas quando você anda em espírito, você dá fruto, porque fruto do espírito é consequência de quem anda em espírito. Então quem anda em espírito tem consequência, tem que dar fruto. Então isso tem mais dificuldade para quem dá fruto. Tem mais dificuldade para agir na vida de quem ama, de quem tem paz, de quem tem mansidão, de quem tem temperança, quem tem benignidade, bondade, ele tem dificuldade. Mas você dá legalidade para ele. Quando nós pecamos, nós afastamos de Deus e ficamos vulneráveis ao diabo. Então, irmãos, na verdade Deus não maltrata ninguém, Deus não quer mal para ninguém. Ele tira as mãos protetoras porque você se afastou dele, você fica vulnerável e ele se anda com a sua vida. Até te levar à destruição, te levar à morte, te levar à separação conjugal, te levar até espírito de enfermidade acontece. Não é claro que não é todo mundo que está doente que está sob influência de espírito de enfermidade. Mas tem muitas pessoas sob influência de espírito de enfermidade. Irmãos, olha bem, as pessoas que maquinam mal, as pessoas que não têm valores morais, as pessoas que são desonestas, as pessoas que têm coração mau, as pessoas que essas se afastam do Senhor e ficam vulneráveis ao inimigo. Então, irmãos, olha bem, o diabo, a primeira estratégia dele é roubar a palavra do seu coração. Eu falei para os irmãos aqui, quem faz a obra no hospital sabe disso. Tinha muito isso no passado, um tempo atrás, antes da pandemia, muito isso. Você ia lá e pregava a palavra de Deus para alguém no hospital que estava enfermo, aí você saía, fingia que saía e ficava olhando assim. Aparecia como aconteceu comigo, aconteceu com a irmã Leandra. Aí vinha alguém e sentava ali de outra religião, sentava para falar para a pessoa que Cristo não é o Messias, que, sabe, para poder despregar aquilo que você pregou. Ele vem roubando a palavra do seu coração. Como fez com Eva. Não é bem assim o que Deus falou. Não tem problema nenhum não comer daquela árvore. Não, você vai descobrir o problema. Quer dizer, enganando Eva, despregando aquilo que Deus tinha pregado. Ou seja, vem tentando roubar a palavra do seu coração. Você tem a oportunidade de você pecar, fala assim, mas não tem problema não. Depois eu peço perdão para Deus. Sabe? E vem tentando desfazer as obras de Deus. Porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E ele tenta desfazer as obras de Deus. Olha bem, irmãos. O diabo, ele rouba a palavra de Deus nos nossos corações. Como ele fez com Eva. Como ele fez com Acabe, que era servo de Deus e desviou casando com Jezabel. Irmãos, ele rouba a palavra, como aconteceu com Judas. Quer alguém mais próximo de Jesus? Obrigado. Alguém mais próximo de Jesus do que Judas Iscariote? Andou com Jesus, abraçou Jesus, beijou Jesus, comeu com Jesus, fizeram a obra junto, mas mesmo assim, as palavras que Jesus disse para ele foram roubadas do coração dele, aceitou palavras do maligno, aceitou. Então, irmãos, olha bem, imagina Saul, escolhido por Deus, conhecia a palavra de Deus, mas as palavras de Deus foram roubadas do coração dele, foram trocadas por outras palavras. Irmãos, olha bem, lá em Mateus 13, 19, diz assim, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Saiu o semeador para semear, e a hora que ele semeia, lança a palavra ao pé do caminho, e vem os passarinhos, levam, roubam aquilo ali.
se você der bobeira, se você não prestar atenção, se você não estiver em espírito, o inimigo rouba a palavra do seu coração. Mas quando ele não consegue roubar, você tem a oportunidade de pecar. Quando tem a oportunidade de pecar, opa, Deus está aqui, e Deus não quer isso para mim. Já me mostrou as consequências do meu pecado, não serve. Porque você está com a palavra no seu coração. Mas quando vem o desejo de você fazer algo errado, um pecado que entristece a Deus, e você não lembra da palavra de Deus naquela hora, ele rouba a palavra do seu coração. Então, irmãos, a primeira estratégia do inimigo é roubar a palavra dos nossos corações. Pensa bem, o Senhor Jesus sempre lembrava, ele falou assim, eu estou indo, mas o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as palavras que eu falei. O Espírito Santo fará vocês lembrar de todas as palavras. Quem anda em espírito, irmão, está sempre lembrando do que Deus falou. Olha bem, ele falou assim, Marta falou assim, Senhor, não adianta, o meu irmão já está morto há 4 dias, cheira mal. Sim, Senhor, eu sei, o Senhor vai ressuscitar ele no último dia. Não, Marta, olha aqui, é o que eu falei para você, eu sou a ressurreição e a vida. Olha o que ele fala para ela, e ele diz assim para ela, assim, lá em João 11:40, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Ou seja, eu não estou te falando há um tempo da minha palavra que você vai ver a glória de Deus? Ou seja, não deixe o inimigo levar a palavra que eu já falei para você, Marta. Se eu falei para você que eu sou a ressurreição e a vida, é porque ele vai ressuscitar. Olha o que ele diz, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Ou seja, você está duvidando de quê? Eu não falei para você que você verá a glória de Deus? Cadê a palavra que eu sou amigo do seu irmão, eu dentro da sua casa, o tempo todo falando a palavra de Deus, quando eu estava com vocês, e agora, não tinha dito que se você crer, só basta você crer que ele pode estar em estado de putrefação, o seu irmão, ele torna a viver. Os discípulos recebiam várias palavras de Jesus, recebia a palavra de pescaria, multiplicar peixes e pães, recebia a palavra de que o Senhor ia abrir porta, mas quando ele chegou a falar assim, eu vou me entregar nas mãos dos meus opositores, vou ter que morrer, ressuscitar ao 3º dia, aí Pedro, não Senhor, o Senhor não vai, para trás de mim, Satanás, falou para Pedro. Jesus não falou com Pedro nessa hora, ele falou com o que estava em Pedro, falou assim, para trás de mim, Satanás. Ele não falou com Pedro, falou com o que estava em Pedro. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra principados e potestades. Nossa guerra é espiritual, Satanás influenciando Pedro. Mas o que eles dizem por aí que eu sou, Pedro, no outro momento, o que diz por aí que eu sou, os senhores falam que o senhor é um profeta, que o senhor e vocês, o que dizem que eu sou? Tu és o Cristo, tu és o Messias, o Cristo. Aí, muito bom, Simão Barjona, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Agora já não é mais Satanás. Então Pedro, irmãos, que nós sabemos que estava em todas. Pedro não media palavras para ficar falando palavras de vocabulário bonito, não, vocabulário rico, não. Pedro era chucro, pescador. O Senhor Jesus pegou homens iletrados e fez em grandes homens que levaram a palavra adiante para chegar até nós hoje no mundo. Irmãos, Pedro sempre retrucando com todo mundo, sempre exaltado, sempre arrogante, não media para falar as palavras, homens iletrados, homens chucros, homens da roça, praticamente pescadores, entendia tudo de pescaria, mas o dia que ele pescou a noite inteira, não pegou nada, no outro dia cedo, cansado, recolhendo as redes, Jesus fala, lança no mar alto. E depois que pega aquela quantidade de peixe, Senhor, atrás de mim, Senhor, o Senhor é santo, não sou digno. Mas, irmãos, Jesus fala assim, vinde após mim que eu vos farei pescadores de homem. Ele podia não ter conhecimento, ser iletrado, ser até um analfabeto, ele podia ser tudo isso, exaltado, arrogante, petulante, aquele que faz tudo, aquele que é tudo, está à frente de tudo, mas ele conheceu Jesus, a vontade do Senhor, do Pai, e acabou sendo transformado. O diabo fez de tudo para levar Pedro. O diabo fez de tudo para usar Pedro. Fez de tudo para que Pedro não fosse salvo. Fez de tudo para Pedro não ser liberto. Tentou de tudo até o último instante. Irmãos, Pedro tinha família. Tinha que trabalhar, tinha que ir na pescaria e tinha também que fazer a obra de Deus. Teve que optar
porque estava sendo escolhido para uma grande obra. Mas Pedro foi o único dos discípulos, apóstolos, que andou sobre as águas. Pedro é tão afoito que quando foram prender Jesus, quis cortar a orelha do guarda, defender com unhas e dentes. Ele tinha que aprender algumas coisas. Eu imagino de todos os apóstolos como pedras, Pedro era a pedra que mais tinha que ser lapidado. Nós temos aqui irmãos que uns têm que ser mais lapidados que os outros. Mas Pedro foi escolhido por Jesus para dar um grande ensinamento, muitos ensinamentos através de Pedro. Foi aquele que foi escolhido para Jesus entre todos os discípulos. Jesus escolheu aquele para lavar os pés. Não, Senhor, é um trabalho escravo, né? Trabalho escravo. Não, Senhor, se você não deixar, não terá parte comigo. Então lava tudo, Senhor. Pedro foi ensinando e até hoje os registros das passagens, do relacionamento de Pedro com Jesus, até hoje salvam muitas vidas. Irmãos, além de andar por cima das águas, além de fazer coisas inusitadas, como cortar a orelha de guarda, ele queria entrar em toda a conversa, irmãos. Está lá Jesus, no Monte da Transfiguração, conversando com Moisés e Elias. E Pedro já entra no meio da conversa. Não quer que eu faça uma barraca para os três aqui? Quem sabe ele ficou assim, não. Esse é o Elias que os nossos pais falavam, nossos avós falavam. Esse é o Moisés que... Não queria sair de perto deles, não. Queria fazer alguma coisa. Pedro sempre afoito, sempre à frente, sempre tomando iniciativa. Aí ele falou, Senhor, não, Senhor, só para de pregar essas coisas de morte, Senhor. A hora que pregou sobre multiplicação de peixes e pães, ele estava lá para ajudar a distribuir peixes e pães. A hora que ele pregou sobre muita coisa, tudo bem, mas a hora que falou que ele tinha que perder Jesus Cristo, eu falei, não, o senhor não vai morrer, não. Pedro, você vai comigo para a prisão, para a morte? Pedro, não vai cantar o galo 3 vezes, você vai me negar, Pedro. Foi dito e feito, irmãos. Eu fico imaginando Pedro segurando a boca assim para não negar Jesus, porque o que Deus fala, ele cumpre. Então não adianta Pedro tentar, coitado, falar assim, não vou pecar, não, esse pecado eu não vou cometer, não, de negar Jesus. Não tinha jeito, o que Deus fala, cumpre. E a boca dele ia abrir a força e ia acabar negando Jesus mesmo, não tinha jeito. Por isso que eu falo que tem pecado e que não é pecado, irmãos. Deus falou que vai acontecer na sua vida, vai acontecer. E aí, Pedro negou Jesus. Depois, no final da história, as 3 vezes que Pedro negou Jesus, as 3 vezes Jesus perguntou para ele. Eu fico imaginando Pedro totalmente envergonhado, porque é o que andou sobre as águas, o que defendeu Jesus cortando a orelha do guarda, é o que era afoito, é o que o tal que fazia, desfazia, o que era o chefe, o líder ali, ele se colocava como líder. E aí, logo esse que fez tudo, que adiantou, eu fico imaginando os apóstolos, tá vendo? Falei que é o único que andou sobre as águas, mas aí negou Jesus, fico imaginando isso. Mas aí, Jesus pergunta no meio imagina uma roda de oração assim, Jesus perguntando, Pedro, tu me amas, Pedro? Todo triste, envergonhado, que adiantou ser o que andou sobre as águas, que teve coragem de enfrentar os guardas, que adiantou? Envergonhado, eu te amo, Senhor. Então apacenta meus cordeirinhos, porque não tem como apacentar e pastorear sem amar as ovelhas. Ela falou assim, Pedro, tu me amas a 2ª vez? Senhor, eu te amo, Senhor. Você já não se sentia nesse digno de falar que amava. Como é que ama e nega? Mas Jesus falou, a palavra de Deus é a palavra cumprida. Deus falou, a água parou. Jesus falou, a água parou. A 3ª vez, Jesus pergunta para ele, as mesmas 3 vezes que Pedro negou. Pedro, tu me amas? Tu sabe, Senhor, que eu te amo. Naquela hora uma transformação, uma mudança, uma conversão de Pedro. E foi Pedro que, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu essa passagem. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus. O diabo, vosso adversário, ele brama como leão ao seu derredor, a quem possa tragar. Cuidado, ele deixou essa mensagem, Pedro deixou essa mensagem para nós, irmãos, inspirado pelo Espírito Santo. Cuidado, o diabo não é um conto de fadas, o diabo é um ser que existe, ele é real. Cuidado, não brinca com ele. Se você der bobeira aos seus desejos carnais, se você der liberdade aos seus desejos mundanos,
ele entra pelas brechas da sua vida e acaba com a sua vida, acaba com as suas finanças, acaba com a sua saúde, acaba com a sua família, acaba com a sua profissão, ele destrói, ele é real, ele existe, cuidado, vigia. Pedro estava dizendo isso, está ao teu derredor, não dê chance, não dê brecha, não dê oportunidade a ele, não dê alimento, não dê chão para ele andar, não dê chance para ele. A primeira estratégia dele é roubar a palavra do seu coração. Muitos dizem que o diabo não existe, que o inferno não existe, estão redondamente enganados. Como eu amo quando as pessoas, os incrédulos vêm para a igreja e vê alguém endemoniado. Muitos não acreditavam que o diabo existia. Pessoas que vão no psicólogo e não resolve, vão no psiquiatra e não resolve. E depois Deus vem e resolve uma coisa que só Deus pode fazer. Essa estratégia está funcionando muito bem, essa estratégia do diabo, ou seja, ser disfarçado, e ninguém percebe que ele está no comportamento das pessoas, na língua das pessoas, ofendendo as outras, está na vida das pessoas que não perdoam, está na vida das pessoas que não reconciliam, está influenciando as pessoas que desejam a carne, para destruir a família, estão na vida das pessoas que são desonestas, influenciando as pessoas que maltratam, que fazem maldade, que cometem crimes, nas pessoas que usam drogas, porque sabe que vai alterar a percepção da pessoa, e a pessoa não vai ter a consciência de Deus corretamente. Então, irmãos, assim, essas pessoas se tornam fáceis presas do inimigo, facilmente manipuladas, cegas e escravas dos seus próprios deleites, seus próprios desejos, suas próprias consciências. Essas pessoas vão tendo a família destruída, vão tendo o seu dinheiro indo embora facilmente. As imagens das pessoas, a pessoa perde uma imagem correta de valores morais, tem prejuízos, tem mortes, e ainda elas acham que são as pessoas normais, elas ficam enganadas, como se fossem as pessoas normais, não é normal. É verdade que a maldade está no coração do homem, mas o inimigo, o diabo, o Satanás, ele aproveita dessa maldade que está no coração das pessoas para poder destruí-las. Sim, algumas pessoas, ele oprime sim com a enfermidade, oprime. Não são todas as pessoas doentes que têm espírito de enfermidade, mas tem pessoas que têm. Teve pessoas que eu fui orar que estava doente, o Senhor falou assim, não, tira primeiro o mal que está nele. Aí quando saiu o demônio, legiões de demônio, aí nós oramos, a pessoa aceitou Jesus, depois Deus curou. Aqui mesmo vocês já viram vários. Irmãos, olha bem, a Bíblia fala de pessoas que o diabo oprimiu com enfermidade, muitas. O caso de Jó, por exemplo, Satanás oprimiu Jó porque Deus permitiu. Não, poupa-lhe apenas a vida. Vou mostrar para você, Satanás, que ele é fiel, que ele é reto, que ele é temente a Deus, mas poupa-lhe a vida. Ou seja, foi Satanás que oprimiu Jó, mas com a permissão de Deus. Se Deus não permitisse, jamais Satanás poderia tocar em Jó. Aquela mulher com 18 anos, Jesus falou assim, não poderia eu libertar esta mulher que há 18 anos está com espírito de enfermidade? Então existe espírito de enfermidade. Enfermidade na alma, enfermidade no corpo. Irmãos, Lucas 13:11 diz assim, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Lucas diz 13:11, havia 18 anos com espírito de enfermidade e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Tem muitas pessoas que não conseguem se endireitar porque estão escravizadas pelo inimigo, até que elas tentam sair do errado, sabem que é errado, mas não têm forças para sair do caminho errado. E nós precisamos ajudar essas pessoas, acolher essas pessoas, amar essas pessoas. Eu já fui escravo, irmãos, eu já fui escravo. Eu fui escravo dos meus deleites de forma tal que eu chorava e falava assim, por que eu não consigo sair disso? Por que eu não consigo sair disso? Não entendo como o diabo me enganou. O diabo cega tanto a pessoa, por exemplo, o adúltero. Cega tanto que ele pega mulheres 10, 100 vezes pior do que a dele. E depois que acontece, ele acorda, está entendendo? Por que eu fiz isso? Eu conto pessoas que choram aqui no meu ombro, o homem chorando no meu ombro, eu preciso me libertar. Eu
preciso, minha esposa não merece isso. Chorou de deixar meu paletó molhado de lágrimas, querendo se libertar e não conseguia. Uma escravidão que causa uma cegueira tão grande. Eu já vi pessoas, que nem aconteceu comigo, estão tão escravas de coisas. Fui na reunião com o secretário de Estado, e tinham várias pessoas que trabalhavam no Estado, e eu paro na reunião assim, sentou um do meu lado assim, com um relógio grandão Rolex, e o meu foi comprado aqui no camelô, né, que eu trabalho na rua, e eu não posso ficar usando relógio bom para trabalhar, porque estraga logo, pulando o muro atrás de criminoso, bandido, então não tem modo, não precisa colocar um relógio caro para quebrar, não adianta. Então, comprei um relógio simples, R$200, para usar no dia a dia. E aí, naquela época todo mundo usava relógio, hoje em dia todo mundo tem celular, quase não usa relógio. Aí, o relógio do lado assim, eu olhei a horas assim, o homem que estava com o relógio Rolex do meu lado, assim, quando você quer esse relógio? Eu falei assim, não, esse relógio foi Deus que me deu. Deus que me deu. Tudo que eu tenho, Deus que me deu. Mesmo que eu comprei no meu salário, foi Deus que me deu. Não, quanto você quer nele, eu te pago. Você quer 500 nele? Eu falei, não quero vender, foi Deus que me deu. Eu falei, não vou vender, Deus que me deu, não vou vender. Não, me dá. Aí tirou o relógio dele, troca com o meu, esse aqui vale 5 mil. Eu disse, não vou, foi Deus que me deu, não vou trocar. Ele saiu revoltado, nunca mais conversou comigo. Só que você desejar coisas materiais, ser apegado a coisas materiais e ser escravo disso, a ponto de ter prejuízo. O diabo cega tantas pessoas, irmão, cega tanto. Parece que eu estava sendo testado, sendo provado. Irmãos, as pessoas ficam tão cegas, que depois de um tempo, elas falam, que loucura que eu fiz, como é que eu fui escravizado assim? A gente achava que era tudo normal. Tem um amigo meu que ele falou assim, ele é policial, ele traiu a esposa dele com a mulher mais feia do bairro, a mais horrível. E ele falou assim, Nivaldo, você acredita que depois do ato, ela deu uma gargalhada? Consegui o que eu queria. E aquela risada fez eu me arrepiar tudo. Eu sabia que não estava sozinho ali, deu vontade de correr do motel. Um policial. Irmãos, isso é muito sério. Então nem sempre as doenças causadas são de origem espiritual. Mas o inimigo aproveita muitas das vezes para nos oprimir. O diabo cria ensinamentos falsos para enganar as pessoas. Ensinamentos falsos. Irmãos, o diabo cria isso. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, abandonarão a fé. Por quê? Porque de muitas heresias. Pessoas em doutrinas de espíritos de demônios, doutrinas enganadoras de espírito de demônio. Então, uma das coisas que mais ouvimos ultimamente é que todos nós servimos ao mesmo Deus e que todos caminhamos para o caminho. Ou seja, não tem problema não, todos nós servimos ao mesmo Deus. Não servimos ao mesmo Deus. Tem religiões que não levam a Deus, tem ensinamentos que não levam a Deus, tem ensinamentos de heresia. Uma vez um pregador chegou aqui e falou assim, que quem está enfermo não está salvo. O que é isso? Nem todo mundo está sob influência de demônios. Foi proibido, falou assim, não, mas você não prega mais aqui não. Isso é heresia. Irmãos, olha bem, a verdade é que há outros caminhos, que não há outros caminhos, somente apenas um caminho. E esse caminho é estreito. E se você andar no caminho largo, o inimigo vai influenciar a sua vida. Você escolhe entrar e porfiar por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. Não tem como, ou você anda no estreito para entrar no céu, ou você anda no caminho largo, a passos largos para o inferno. Irmãos, Satanás nos faz achar que nós não temos valor, que nós não temos jeito para nós, eu não consigo, eu já tentei, mas não consigo. Faz achar que você não consegue, que não tem jeito para a sua situação. Não tem jeito, ele é mentiroso, ele é ardiloso, ele é articulador, ele é manipulador, ele é influenciador das mentes das pessoas. Irmãos, ele trabalha incansavelmente para tirar-nos da presença do Senhor. Trabalha dia e noite, 24 horas, tentando tirar você da presença do Senhor. E você vai arrumar desculpa para não servir a Deus. Só há um modo de nós não sermos enganados.
Só há um modo, é conhecer a verdade e andar nessa verdade, que está em Jesus Cristo. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, quanto mais você evangeliza, quanto mais você se consagra, mais fácil você identifica as artimanhas de Satanás. Mais você tem discernimento para entender o modo que ele está agindo, a estratégia que ele usou para te enganar. 4. O diabo atormenta as pessoas que guardam rancor e mágoa. O diabo, ele engana as pessoas, ele atormenta. Você não conseguiu perdoar, está magoado, ele atormenta você. Você não consegue perdoar. Satanás é tão sujo, irmãos, ele é tão sujo, que ele tenta de todas as formas te colocar como um derrotado. Efésios 4 diz que quando nós ficamos irados, devemos buscar a Deus e perdoarmos o mais rápido possível, para que Ele não tenha força sobre a sua vida. Nós temos que reconhecer que quando nós somos perdoados por Deus, nós merecemos a graça do Senhor. E quando é que nós somos perdoados por Deus? Quando nós perdoamos as pessoas, tirando a mágoa que essa pessoa causou em nosso coração, liberando a pessoa e perdoando ela. Irmãos, ele é tão sujo, que o diabo também, 5, ele semeia, quinta estratégia de Satanás, ele semeia o joio no meio do trigo. Ele semeia o joio no meio do trigo, pessoas que vêm disfarçadas, irmãos. Eu conheço uma irmã aqui na igreja, uma senhora, que um outro que está separado, estava afim da irmã e começou a vir para a nossa igreja, começou a frequentar a nossa igreja. E eu falei para ele assim, você quer namorá-la, mas você não mudou a sua vida ainda. Precisa de muita coisa, você precisa mudar muita coisa na sua vida. E veio totalmente disfarçado. E nós alertando a irmã, cuidado, irmã. Aí ele prega a palavra em vários lugares. Ele trabalha, tudo, mas totalmente carnal. E ela foi e resistiu. E disse, não, enquanto você não mudar, não. Ela está livre hoje. Mas nós acompanhamos cada passo. E combinamos com ela, a senhora quer ter vitória? Quero. Então tudo que a senhora conversar, a senhora fala para nós. Irmãos, que coisa. E conversava. Só faltou violentá-la, porque tentou de tudo. Não, antes do casamento não. E ele tentou de tudo, mas sabe o que é estratégia? Sabe o que é você verificar o que ele falou? Irmãos, Satanás, só para arrebentar com a vida, porque a pessoa não quis transformar, não quis mudar, está em pecado, tem hábitos antigos, não mudou, ou seja, o joio que vem no meio do trigo para desviar a irmã. E está eu e minha esposa todos os dias conversando com ela. E vendo as palavras que ele falava, que eu tenho vergonha de falar aqui em público. Porque se não fosse de Satanás, viria buscar para evangelizar, viria aqui para poder cultuar de verdade. Todos os cultos ele dorme, não presta atenção, não submete, não obedece, desaparece, ninguém sabe para onde vai, de repente aparece de novo, sabe? Uma senhora madura, já estabilizada, sabe? Eu demorei 6 meses evangelizando essa irmã para ela se converter. E agora vem alguém do nada e tenta levá-la para o pecado. Joio no meio do trigo. Glórias a Deus, aleluia. Oh Senhor, o Senhor é bom. Disfarçado, joio no meio do trigo. Veio justamente para destruir, porque nem ama a irmã. Não teve coragem de falar assim, não, é que eu estou querendo namorar com você porque eu preciso esquecer a outra. Joio no meio do trigo. Tem pessoas que escondem atrás da Bíblia, finge que é crente, tenta ser crente, irmãos. Tem pessoas que pregam a palavra de Deus, não estão convertidas. Pessoas que fazem por dinheiro e querendo ofertas e ofertas. Pessoas que estão negociando as coisas de Deus, estão comercializando as coisas de Deus. Seis, outra estratégia do diabo: convencer as pessoas a duvidar da sua existência.
Tem pessoas que duvidam da existência. Se você duvidar que o diabo existe, então você duvida das armadilhas que ele monta para você. Você acha que aquilo ali é uma obra do acaso e não é uma armadilha de Satanás. Porque, irmãos, essa irmã, ela foi muito bem orientada e ela viu que era Satanás. Ela falou assim: por que você está me chamando para ir para outro lugar? Eu tenho meu pastor aqui. Tem meu pastor aqui, tem minha igreja aqui, sou muito bem aqui. Aqui aconteceu as 4 revelações da minha vida. A primeira revelação que aconteceu na minha vida foi que aquela perseguição que eu tinha no serviço, Deus ia resolver em 30 dias, e foi resolvido em 28 dias, que até 30 dias seria resolvido. A segunda revelação foi do processo na justiça, e Deus me deu a vitória. A terceira revelação que Deus deu para mim foi em relação ao meu ex-marido, queria tomar as coisas que eu tinha. E a quarta revelação foi o dinheiro que era para sair, que tentaram tirar de mim lá, o dinheiro que era para sair do meu serviço. As 4 se cumpriram. Por que eu vou para outro lugar? Tentando tirar da igreja, tentando levar, e insistia todos os dias, e nem amava ela. Falou que estava com ela para esquecer. Pensa, irmãos, joio no meio do trigo. Agora aqui, irmãos, essa sexta condição, o inimigo faz isso mesmo. Ele tenta colocar dúvidas da sua existência. Se você duvidar que ele existe, você vai duvidar que ele está agindo. Ele está naquela pessoa do mundo que te influencia com palavras. Ele está nos negócios indevidos e vantagens indevidas. Ele está nas más conversações sobre as coisas que dão prazer no mundo. Ele está na mentira, ele está no engano. Então, irmãos, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que Satanás, ele oprime com enfermidade, sim, mas ele também, o diabo, ensina ensinamentos falsos para enganar as pessoas, que ele convence as pessoas a duvidar da sua existência, que ele semeia o joio no meio do trigo. E aprendemos também que o diabo rouba as palavras dos nossos corações. Não podemos deixar que isso aconteça. Por isso que Pedro escreveu: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém, irmãos? Vamos ficar atentos. Eu sabia que ninguém ia glorificar. Amém? Vamos ficar em pé?